Boa tarde, pessoal, tudo bem? Lembram de mim? A última vez que nós conversamos, eu falei sobre Belo Monte, né? A usina de Belo Monte, que por sinal eu achei bastante interessante. Quando eu terminei de falar, passou uma semana mais ou menos. Meu amor foi cortar o cabelo e o rapaz era de lá, estava trabalhando, trabalhava na Belo Monte. Ele me contou várias coisas que condizia certinho com o texto que eu havia produzido, o que foi bastante gratificante, interessante para mim. Ouvi vários outros relatos assim alarmantes e por incrível que pareça é um assunto muito atual. Mas enfim, hoje a gente vai falar de algo totalmente diferente. Eu tô até um pouco tentando ficar um pouco mais descontraída, mais à vontade. Não é um assunto assim tão sério, tão, digamos, pesado. Hoje eu vou falar sobre trovadorismo. Eu não vou conseguir o tempo todo ficar olhando para a câmera. Por muitos momentos eu vou ler alguma parte do texto que eu produzi. Peguei ali bastante informações. Depois eu vou tentar me lembrar. São 3 canais que eu peguei. Um do professor nos leis, se eu não me falha a memória. Sou péssima com nomes, mas eu vou deixar o link lá. São ótimos, são 3 que eu dei uma olhada. São maravilhosos. Dali eu extraí o que eu vou passar para vocês, certo? O trovadorismo, ele foi uma expressão de pensamento em forma de cântico, né? De cantiga, na verdade. Entre os séculos ali 12 e século 14, eu não consegui encontrar uma data específica, mas bastante interessante ali o decorrer do período. Vários fatos aconteceram, né? Nesse caso, quando eu falo em cantiga, é isso mesmo que você imagina. São versos curtos, né? É, com um certo ritmo, uma certa melodia. E um fundo, eu diria, um tanto assim, hoje pra gente, um tanto um pouco melancólico, mas era a época, pra época era muito divertido. Eu vendo os vídeos, eu fico mais, você meio que retrata na memória. Que teve como berço essa expressão, esse pensamento, essa forma de expressão teve como berço Portugal. E bem no início ali a gente vai ver que aconteceram bastante coisas no decorrer. E aí, apesar de pouco conhecido pela população, a gente vai parar aí para ver que tem muitos termos que hoje a literatura trabalha, tem muita coisa que acontece hoje no nosso dia a dia e tudo teve um início, pena que se perdeu e a gente não se preocupa, né? Se preocupa aí mais em videozinhos obsoletos que não agregam em nada, mas enfim, fecha a conta, passa a régua, vamos continuar. Ele está presente em muitas músicas preferidas pelos jovens. Sabe essas músicas de principalmente sertanejo, que eu curto, alguns raps que eu também curto, de sofrência, de um amor que acabou, algo parecido. O trovadorismo, apesar da linguagem tanto, bastante coloquial, ele está muito presente. Você vê, né, como a gente, em algo que a gente julga não agregar conhecimento, é uma cultura, não, digamos que um tanto com conceito por algumas partes antecipada, que aí vem o preconceito, né? E aí, o que continuando lá? Liga não, eu fico fugindo das coisas, certo? Mesmo com o uso dessa linguagem coloquial, como eu já havia falado, né, traz em seu discurso, também falei, a mesma submissão de coita. Olha, coita, né? Mas acalmem aí os ânimos, tá? Coita não tem esse significado, pessoal, que a gente acabou fazendo analogia, né? A coita aqui se refere a um sofrimento amoroso não correspondido, sabe? Garçom, aqui, nessa mesa de bar. Você entendeu? Coita, no caso, essa seria a coita. O cara ali sofrendo. E assim, você entendeu agora, né? Que não tem nada a ver. E aí, do trovador, a coita do trovador nesse caso, né? Nesse período que Portugal estava passando, que nesse caso parece tão atual, né? Se a gente falando assim das músicas, mas isso há 8 séculos atrás. Para você ver que nem muita coisa mudou assim. É interessante a gente observar que nesse período várias coisas, mas muita coisa mesmo aconteceu. Eu não vou me ater a todas, eu vou aqui citar algumas, tá? Sem me aprofundar. Aí, vamos lá. A consolidação, perdão, aí de Portugal como um país independente
certo? A reconquista da Península Ibérica, o galego português aí, que são os primeiros escritos de Portugal. É interessante ressaltar que nessa época a escrita não era, a leitura não era algo forte, até com algumas resistências por parte de alguns intelectos da época, certo? O feudalismo, senhores feudais, aqueles caras donos das terras que ofereciam ali proteção para as pessoas irem, os camponeses irem trabalhar, enfim. O teocentrismo, que aí a gente sabe que é Deus. E aí, nessa parte que eu vou até me ater só um pouquinho, que nessa época o rei era enviado de Deus, certo? Ah, que legal, o rei ser aí divino. Só que esse ser divino, que é o rei, ele devia obediência eterna à igreja. Então, a igreja católica, se o rei não fosse, digamos assim, um servo da igreja católica, eu acredito que ali o clero fazia uma reunião ali, dava um jeito de dizer que esse cara não era enviado de Deus e que, sei lá, enfim. Então, daí vocês tirem as conclusões de vocês, né? Cruzadas e batalhas que se a gente for dar uma estudada aí, é algo bastante interessante, uma verdadeira caça às bruxas ali, né? Sociedade estruturada em pirâmide, que aqui eu vou correr só um pouquinho, só para ali onde tem o rei, o alto clero, a alta nobreza. Aí eu tenho baixo clero, a baixa nobreza, aí vem os servos e trabalhadores, tá? E eu tenho ali também tudo isso nesse período. Não que esteja acontecendo tudo no mesmo ano, tá, galera? Não, de forma alguma. Isso aí vai passando-se o tempo, 2, 3, 50, 100, 200 anos e as coisas foram acontecendo, certo? Produção literária na corte. Isso aí depois eu vou dar mais uma detalhada lá embaixo, vocês vão entender. Início da expansão marítima portuguesa, desenvolvimento náutico, claro. Conquista colonial de batalhas e guerras por parte. Conquista dos céus é bastante interessante também. A gente dá uma olhada depois. Eu confesso que eu dei em alguns, não todos, eu fui dar uma pesquisada. E aí eu vou me delongar, né? Tá bom, vou continuar. Descoberta da Ilha de Madeira. Ida de Vasco da Gama à Índia, fundação da Universidade de Coimbra, olha, legal, dinastia de aves e surtos de epidemia, 8 séculos atrás, tá, galera? 8 séculos atrás. O que a gente tá passando hoje? Sem comentários, né? Vamos nos informar mais. E aí, vamos lá. A gente tem também, durante esse período aí, quando eu falo esse período, pessoal, é entre os séculos, tá? 12 e 15. 14, perdão, né? Renascimento comercial, que é a expansão ali do comércio. Aí vamos lá. É interessante que a gente observe que os trovadores nessa época, eles eram da alta realeza. Por que da alta realeza? Quem eram os trovadores? O que eles faziam? Eles compunham versos, normalmente de chacotas, né? Claro que tinha lá, eu vou detalhar isso aqui embaixo, e aí eu não vou, claro, que permitir que um vassalo me denigra a minha imagem, claro que não. E uma coisa interessante também que vale lembrar, porque também só da alta realeza. Não eram todos que tinham conhecimento, assim, esse grau de conhecimento, para poder fazer tais versos, vamos colocar. Então, e esses versos também, eles não tinham de forma alguma, tá? Não eram compostos, os trovadores não compunham de cunho social. Então, não se tratava nada referente a, sei lá, maus tratos, a assassinatos, tomada de terra, rei louco, não, de forma alguma. E nem de cunho sexual, não dessa forma tão direta, entenderam? E aí, o fato de serem da realeza, eles faziam apenas trocadilhos para distrair os seus iguais. Chacotas, normalmente, né? Em sua grande parte, chacotas. Era muito comum isso. E aí, apenas a alta nobreza faziam isso. Eles ousavam compor, né, as cantigas de sátira, que eu já vou definir isso mais para baixo para vocês. E aí, essas cantigas de sátira se dividiam em duas partes, né? Cantigas de escárnio, que esses de escárnio ele era mais generalizado, era voltado para um todo. Eu não... Sabe a falciane? Que sabe aquela pessoa falciane que ela não vai falar na tua cara as coisas, né? Ela vai falar, vai ser irônica, vai tirar sarro, vai fazer uma brincadeirinha aqui, outra ali. E essa era só que aí você imagina isso, coloca um fundinho musical lá, uma lira, coloca ali acho que é tamborim, se eu não me falo, um nhe, nhe, nhe,
bem, dá uma melodia, aí você, putz, essa é a cantiga de escárnio, entende? E deixa eu ver aqui onde que eu parei aqui. Satirizando as pessoas, tá. Em algum descárnio. Eram direcionados de forma indireta, como eu acabei de falar, tá? Aí pra vocês, eu dei o da Falciane, vou dar um exemplo antigo de lá. Um soldado lá que fugiu da guerra. Ele foi pra guerra. Já era um motivo para pro cara ali receber uma cantiga de escárnio, só que sem falar o nome dele. Entendeu? Era numa maneira geral, você entende? Tirar sarro, uma forma bem coloquial assim, para vocês entenderem, tirar sarro daquela situação ali. E satirizar a pessoa que cometeu esse ato, mas sem mencionar o nome. Já a cantiga de maldizer, o cara é lá na lata, tipo, eu não gosto de você por tal, por isso e isso. Ah, você é feia. Ah, esse lenço da Daniela não está legal. E aí fazia-se lá um trocadilho, isso já era motivo de rir, de brincar, de tirar sarro, e a pessoa, nesse caso, acabava virando motivo de chacota. Aí você imagina um vassalo fazendo isso, né? Nunca, filha. Você faz e já vai direto pra guilhotina, né? Aí vamos lá, o trovadorismo, ele, como eu citei esses dois que eu citei agora, a primeira foi a sátira, né? Que aí eu dividi em duas partes. Eu peço perdão, eu falei pra você do escárnio, mas o outro que o escárnio é indireto, né? Eu tô aqui na linha, eu não vou fazer isso, eu vou fazer assim, de forma indireta eu vou falar. E já o que é diretamente na lata, que é o meu preferido, é o de maldizer. Esse é o maldizer. Então, eu tenho ali a sátira, subdividida entre escárnio e maldizer. E eu tenho a amorosa e a amorosa barra amiga. E eu já vou falar para vocês por quê, certo? As cantigas de amor, que aí eu tenho, né, as cantigas de amor barra amorosa, ela já transfigurizava aquela mulher perfeita, inalcançável, sabe? Linda, maravilhosa, aquela pessoa centrada, religiosa, mas que estava fora do meu alcance, entende? Literalmente, ela estava fora do meu alcance. E aí, essa era de amor. Agora vamos para de amigo. Amigo, nesse contexto aqui, ele não tem nada a ver com um amigo que a gente hoje, vamos tomar sei lá, vamos sair, vamos dar uma volta. Não. Amigo naquela época era algo íntimo, sabe? Assim, um amante, ou tipo meu chuchuzinho, era algo muito íntimo ali. Então, você não saía aí dizendo, por exemplo, em particular, eu saio dizendo que meu amor é meu amante, né? A gente brinca pra caramba. Mas naquela época, é como se hoje você saísse aí falando por aí, meu amante, meu amante. É como se fosse a palavra amigo. Ou podia ser um amor que se foi, que morreu, que tá na guerra, ou que tá desbravando, que naquela época tinha bastante disso, né? Entenderam? Então tinha as cantigas. Ó mar que leva o meu amor, que cuide dele e traga-vos pra mim. Entende? Algo assim, entenderam? Show? 13 minutos aí. Vou tentar me delongar menos. Vamos lá. Aí tá. Já expliquei isso pra vocês, né? Aí vamos lá, gente. Tem algumas observações que eu vou fazer aqui. Eu falei da palavra amigo. E aí, deixa eu ver aqui, os entre casais. Normalmente era um eu lírico. Tá. Quando eu vou falar pra vocês agora aqui do eu lírico, tenho em mente o quê? Eu escrevo lá um poema, eu, Daniela. Mas eu coloco o nome de lá, sei lá, Bruno, Carlos, não importa. Aquele nome que eu estou colocando ali é o eu lírico. Não significa que eu, né, a escritora ali, a poetisa que tá fazendo ali, que seja o eu, não, que seja o eu lírico. O eu lírico é o personagem dali, daquele poema, daquele verso, entenderam? Então, por que o surgimento do eu lírico? Esses são fragmentos que eu vou lembrando, que é bastante interessante. Como que surgiu o eu lírico? Exatamente do instrumento lira. Olha que legal, interessante, né? Também achei. Aí tá. Aí, apesar desse eu lírico nas cantigas de amor, esse eu lírico normalmente era uma figura feminina, certo? Aí, só que essa figura feminina, quem compunha, claro, era um homem que eu falei. Nesse período, a mulher não era uma figura expressiva, com direitos iguais. É tanto que, para vocês terem uma ideia, que a mulher não tinha direitos iguais e de forma alguma
Até o adjetivo, por exemplo, senhor, não tinha o adjetivo senhor ou senhorita, entendem? Como hoje nós conhecemos, o adjetivo não, perdão, o substantivo, gênero feminino, senhora ou senhorita, não tinha, de forma alguma. Então, ela era, a figura feminina, nesse caso, se referia como minha senhor, entende? Olha só que coisa, né? Interessante. E aí você entende todo um contexto histórico de evolução, mas é outro assunto, tá? Então, nesse caso, que sofria com a partida, tá? Isso eu já expliquei pra vocês. Isso aí só pra vocês uma brechinha que eu abri. Agora vamos lá. Aí do outro fato interessante também, aí antes de eu começar essa parte aqui que eu já tô quase acabando, prometo, assim eu espero. Já tô quase acabando. Outro fato interessante que aqui eu falei, né? Lembra? Trovadorismo, cantigas, expressão de pensamento daquela época. Trovadores alta realeza eram divididos aí em duas partes e as subdivisões, que são amor barra amigo, né? A sátira, que aí eu tenho mal dizer e de escárnio. Eu falei também sobre a figura feminina também, que não tinha muita importância. E aí, mudando, colocando meio que um ponto final nisso daí, é que nessa época, aí, entre os séculos XII e o século XIV, sabe o português de Portugal que nós conhecemos? Então, não era exatamente esse idioma, era uma mistura ali entre francês e espanhol, que era o galego-português. E aí teve-se, claro, com o decorrer dos séculos, a evolução para o idioma que nós temos conhecimento não, familiaridade hoje, certo? Aí outra coisa também bastante interessante é que a leitura era bastante restrita. Lembra que eu falei para vocês lá? Somente o alto clero, o pessoal lá da igreja, que aí um ponto positivo, né, ou não também, se for olhar para outro ponto de vista. A igreja, ela detinha o conhecimento da leitura, não todos, mas em sua grande parte detinha. Então, se vocês forem assistir alguns filmes medievais, olha, medieval, lembrei uma coisa, século XII entre 14, era medieval ali, Idade Média, né? Legal. Os filmes medievais, vocês vão ver que a leitura era restrita bastante ao clero, era um ou outro que sabia ler. E aí, esses ensinamentos eram passados para pouquíssimos membros da alta realeza. Daí o motivo dos trovadores da época, né, claro, serem da alta realeza, porque eram poucos o que liam, mas também não podiam ser um vassalo, como eu falei para vocês. Já pensou o cara lá de baixo, tirando sarro do rei? Não ia dar certo, né, gente? Não ia mesmo. E aí o que acontece? A leitura não tinha o devido valor. Hoje uma pessoa, ela tem que saber ler. Hoje é um dos maiores, apesar de não sermos letrados, mas a leitura, a alfabetização, a gente é praticamente incumbida a saber ler, o que é muito bom. Pena que nem todos sabem fazer uso disso, mas tranquilo, fecha a conta, passa a régua, seguindo, Dani. E quando se fala em trovadorismo, a grosso modo, tá, gente? Isso aqui só para fechar. Quando vocês lembrarem, trovadorismo. Sabe aquelas disputas de rappers? Pois é. Naquela época também tinha as disputas entre os trovadores. É claro que não com som tão ritmo, tão animado assim, não. Era algo mais melancólico, tinha uma melodia, né? Algo mais aguçado. Era um linguajar mais trabalhado, digamos assim. Hoje é mais informal, mais coloquial. Então, naquela época, nas cortes, tinha... Dani, pra que o travadorismo? Pra quê? Pra divertir. Único e exclusivo, divertir a autonobreza ali, o clero. E quando tinha alguns eventos, também dava-se para usar o trovadorismo. Detalhe que, às vezes, a gente vê muita coisa se perderam na história. Então, não é muita informação contundente que você encontra. Nesses períodos aí perdeu-se muitos documentos, muitas escritas, certo? E aí, quando vocês ouvirem algumas músicas sertanejas, ou normalmente de funk, né? Ai, que legal! Uau, funk, né? O funkzinho ali, né? Maravilha! Quando você ouvir, que tem uns funks que tem umas músicas assim de tirando a outra. Tem uma da Valesca que é... Deseja a todas as inimigas vida longa, para que elas vejam cada dia o meu sucesso. Então, isso aí tem um trovadorismo, entendeu? Um trovadorismo, nesse caso, de escárnio, porque eu não estou dando
nome aos bois, entendeu? Eu estou na geral, certo? Aí quando você vê normalmente uma música que eles fazem. Ah, eu esqueci o nome que se dá, fala sério. Enfim, pega uma letra de música, coloca o nome lá, normalmente de políticos, né? E fazem, mudam a letra da música, só que com aquele ritmo ali. Esqueci, fugiu totalmente o nome. Isso aí já seria um trovadorismo de escárnio. Aí você pega uma música sertaneja, melancólica lá, já é uma música, já é um de amor. Vou dizer uma aqui de amigo. Perdoe a minha falta. Perdoe a minha falta. Eu estou indo embora, mas preciso te dizer. Se chegar a ler esse bilhete, por algum tempo não vai mais me ver. Entende? É uma música sertaneja, literalmente de amigos. Fala-se de um amor que morreu. E não tá mais ali com ela. Foi a despedida dele para com ela. Então, pessoal, eu espero, façam seus comentários aí. Tem muita coisa legal sobre o trovadorismo. Não dá para compartilhar de mais de 20 minutos, como eu não tenho tanta experiência assim como os meus futuros colegas que eu vi aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido aí. E a gente tem acesso à cultura todos os dias. Só que a gente nunca sabe de onde vem, né? A gente não se preocupa. A gente mais se preocupa ali em ouvir isso e aquilo, mas não sabe o berço. E é muito interessante quando você passa a estudar o berço. E eu vou deixar aqui claro para vocês darem uma olhada depois sobre alguns problemas de um surgimento, porque hoje se você for buscar lá a fonte, como que surgiu a escrita, como que era a tal época, eu tenho certeza que você vai entender muita coisa do cenário atual, certo? Eu não digo hoje, eu vou falar assim, vai ler, tá bom, se você tiver um bom discernimento, pega ali que se você tiver preguiça, põe um áudio ali, escuta um livro, abre um pouco a cabeça, estuda um pouco da história, da literatura, da cultura, e é bom porque você vai ter conhecimento, e esse conhecimento te dá vazão para você ter argumentos em uma roda de conversa e absorver também das outras pessoas, compartilhar. Sabe esse negócio aí de vídeos de Face, de TikTok, de vídeos que nada agregam do YouTube, vão alimentar um pouco o cérebro. O cérebro da gente é igual ao corpo. O nosso corpo não precisa de comida, alimento. O cérebro é a mesma coisa. Como que você está alimentando o seu cérebro? Beleza? Joinha. Tchau. Obrigada.